quero dizer que é um privilégio estar aqui nessa noite. Me sinto honrada e abençoada, mas antes eu quero agradecer a esse louvor que tocou agora de Niterói. Gente, fomos profundamente abençoados por vocês. Assim, que unção, que graça, que força, que tudo. E pera rapidinho, tá, gente? É nigeriano ou angolano? Eu não sei, me explica. Gabonês. Eu dancei muito com você. Eu adorei. Eu adorei. Tem que voltar sempre, não tem, gente? Gente, andando aqui, papapá. Eu amei, gente, amei. Né? Eu me sinto jovem, né? Quem se sente jovem aí, levanta a mão. Eu me sinto jovem. Eu sou forte, porque eu sou jovem, não é isso? É assim que eu acredito. E nessa noite eu quero falar algo que Deus já me deu uma palavra há muito tempo atrás. Não sobre recomeço, mas sobre provações. E eu acredito de verdade que antes de um recomeço sempre tem uma grande prova. Antes de um recomeço sempre tem uma grande prova. E quando a gente fala sobre recomeço, dá um friozinho na barriga. Vou dar um exemplo para vocês. Recomeçar a dieta. Quem gosta? Gosta, gente? Ninguém, né? Recomeçar dá um sentimento de que eu não consegui terminar algo e eu tenho que retomar aquilo. E eu acho que é por isso que é tão difícil recomeçar. Quando alguém chega para você e fala assim, você tem que recomeçar aquele projeto, você tem que recomeçar aquela autoescola, você tem que retomar aquele casamento, você tem que retomar e enfrentar aquela situação para você ter um recomeço na sua vida. Você tem que resolver algo lá atrás para que você possa recomeçar hoje. Isso mexe muito com a gente. E qual é a nossa tendência? A nossa tendência é fugir dos recomeços. Fugir. Quando fala recomeço, nós entendemos que nós vamos passar por algo difícil e nós fugimos do recomeço. Porque ninguém quer passar por dor. Alguém aí gosta de passar por dor? Não, né? Todo mundo foge da dor. Por isso que Deus não mostra o plano completo. Imagina se Deus mostrasse para José tudo que ele ia passar. Como é que seria? Olha, José, você vai ser vendido, você vai virar escravo, você vai ficar preso, você vai ajudar pessoas que vão esquecer de você, mas lá no final, você vai salvar um monte de gente, inclusive a sua família, e Deus vai restaurar a sua sorte. Maravilhoso escutar a história de José. Mas não é maravilhoso para nós quando nós pensamos que nós temos que passar por algum processo divino, um processo de Deus para ter um recomeço na nossa vida. Eu quero dizer para vocês aqui, esse livro aqui, ó, Bíblia. A Bíblia é um livro de recomeços. Do início ao fim, ela fala de recomeço, e eu quero provar isso para você nessa noite, trazendo algumas histórias de pessoas que recomeçaram. Mas a primeira pessoa que recomeçou, sabe quem foi? Quem recomeçou algo? Deus. Você sabia que Deus recomeçou o mundo? Ele resetou e começou tudo de novo? Não foi, gente, com Noé? Recomeçou. Deus recomeçou. Ele viu que estava tudo muito ruim e só um homem ouviu a Deus. Só um homem foi justo e ouviu a Deus e obedeceu a Deus e aceitou recomeçar. Aceitou ser chamado de maluco, aceitou ser uma pessoa desacreditada num tempo que não chovia e começou a fazer uma arca. E por isso ele salvou a família dele toda e ele teve um recomeço. Então até Deus recomeçou. Então nós podemos recomeçar. E eu quero dizer que Deus trouxe você nessa noite. Se você hoje, num domingo de carnaval, apareceu aqui nessa igreja, é porque Deus está te chamando para enfrentar algo que você tem fugido. E eu quero dizer para você, quando a prova bate na tua porta, não tem para onde fugir. Quem gostava de fazer prova na escola? Ninguém? Não posso nem mandar levantar a mão. Quem gostava de fazer prova? Tem alguém? Ninguém? Pelo menos um abençoado ali atrás gostava de fazer prova? Eu gostava de fazer segunda chamada.
Por que eu fazia a segunda chamada? Porque eu não sabia, dava tempo de eu estudar mais um pouquinho para fazer. Mas o problema é que a segunda chamada a gente faz. E o que mais? Sozinho, não dá para colar. E na prova, tem provas na nossa vida que é exatamente assim. Tem provas que nós vamos passar com pessoas do nosso lado, que vão dar a mão e vão caminhar com a gente. A gente vai conseguir passar por aquela prova lindamente. E tem provas que a gente vai passar sozinho. Pode até ter um monte de gente do teu lado torcendo por você, mas você vai estar sozinho. Antes de eu falar das pessoas, eu queria ler um texto que é Tiago, quem quiser abrir, Tiago 1. Para dar início, né, gente? Porque senão eu falo muito. E aí eu entro e não paro de falar mais. Tiago 1, dá para projetar ali? Do 2 ao 4. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, o que mais, gente? E sem lhes faltar nada. Olha o que a Bíblia fala. Considerem motivo de grande o quê? De grande o quê, gente? Alegria. O fato de passar por... Quem fica alegre por passar prova? Ninguém. Mas olha o que a Bíblia fala. A fim de que vocês sejam maduros, íntegros e sem lhes faltar coisa alguma. A prova, ela tem um propósito na nossa vida. Nos amadurecer, nos fazer íntegros e fazer com que nada nos falte. Muitas vezes a gente não entende como Deus tem trabalhado na nossa vida e não entende porque algumas coisas ainda não acontecem na nossa vida. Mas se você começar a ler a Bíblia e olhar a história de grandes homens e mulheres de Deus, você vai ver que atrás de cada dor, de cada prova, tinha uma recompensa, tinha uma restituição, tinha uma retomada de posicionamento, de chamado. Se você olhar para a vida de Ruth, Ruth ficou viúva. Eu quero dizer para você isso nessa noite, eu quero que você entenda isso. A prova, o recomeço, ele pode vir através de um erro nosso. Fala, eu posso recomeçar através de um erro. Eu posso recomeçar através de uma perda, uma tragédia. E eu posso recomeçar por insistência. 3 pontos que eu quero que você guarde no seu coração. Na Bíblia eu posso pegar um Davi que adulterou e recomeçou. Ele adulterou, ele errou, ele se arrependeu, ele foi para a presença de Deus e depois ele recomeçou. Fez um jejum para tentar salvar a criança não foi salva e ele recomeçou. Nós temos Ruth, ficou viúva, perdeu o marido, ficou com uma sogra amarga do lado. Você imagina, gente, você perdeu o seu marido e ainda ter que aturar uma senhora amarga. E ainda assim, ela é tão leal, ela é tão fiel, ela é tão amiga, que ela fala o seguinte: não, eu vou ficar aqui nesse lugar e eu não vou sair da posição que eu tenho que estar. Eu não vou sair da posição que eu tenho que estar, eu vou ouvir, eu vou obedecer. E, gente, o resgate dela chega, a restituição chega. Toda dor que você passa, toda dificuldade que você passa, eu quero dizer para você, vem para validar a sua missão. E nós não entendemos porque passamos por alguns processos. Eu quero dizer para você que eu adoraria não ter passado por muitas coisas na minha vida. Eu adoraria ter acertado de primeira o gol. Eu adoraria já nascer cheia da experiência, da maturidade, da integridade, não me faltando coisa alguma, mas eu não nasci assim e nem você nasceu assim. Se chegassem para mim com 15 anos de idade e falassem assim: olha só, vou falar uma coisa para você. Você vai perder sua mãe repentinamente, ela vai ter um infarto fulminante. Você vai ficar sozinha, você vai ficar órfã, porque foi assim que eu me senti, apesar de ter um pai vivo.
você vai ficar órfã, você vai ficar sozinha, abandonada, você vai ter que se virar nesse mundão de Deus sem ter experiência nenhuma. O que vocês acham que eu falei com 15 anos de idade se alguém falasse isso para mim? Né? Às vezes tem uns profetas da morte, né? Que eu falo que não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Levanta a língua para destruir, e não é para levantar. E eu quero dizer, profeta vem para levantar, para trazer arrependimento, construção e restauração, e não para trazer palavra de morte. E às vezes aparecem pessoas na nossa vida para fazer com que a gente questione o que Deus está fazendo na nossa vida. Pedro apareceu na frente de Jesus e falou, não, você, não vai acontecer nada com você. Rapidinho Jesus botou ele no lugar dele e falou, ó, capeta, cala a boca, se afasta de mim. Durante a nossa missão, durante o nosso processo, aparecem muitas pessoas para dizer para nós que o que nós estamos passando, nós não merecemos passar. E você não vai ouvir isso de mim hoje. Você sabe o que você vai ouvir de mim hoje? Você precisa passar. Você precisa amadurecer. Você precisa chegar a um nível de maturidade de filho de Deus, que não fica chorando e batendo o pé em qualquer coisa que acontece na sua vida. Paula, eu sou tão nova. Eu era muito nova quando muitas coisas difíceis aconteceram comigo. E eu dou glória a Deus, porque a mulher que eu sou hoje, o testemunho que eu tenho é que atrai pessoas para perto de mim e eu posso abençoar. A força interior que eu tenho foi por tudo que eu passei, e essa glória não é minha, essa glória é de Deus, que construiu em mim um momento, um altar de intimidade com Ele, que é dele que eu dependo, é por Ele que eu vivo, e o sentido da minha vida está nele. Não tem como você fugir daquilo que Deus tem para você. Jonas teve um recomeço. Jonas quis fugir do chamado. Deus falou, eu quero que você vá lá e pregue naquela cidade. O que ele fez? Vou não. O que aconteceu com ele? Tem como fugir da prova, gente? Não tem. Então, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Tem uma chave poderosa de Deus, que o inimigo insiste em dizer para você que você tem que fugir, que você tem que fugir de situações que você precisa resolver, que você precisa fugir de situações que você precisa sentar e pedir perdão, situações que você precisa ajeitar. A Cris me mandou uma história muito interessante hoje pelo Instagram, que eu chorei. Era um pastor falando o seguinte, o filho dele tinha 2 anos de idade e o filho dele deslocou o ombro. Quando o filho dele deslocou esse ombro, ele levou no médico. Chegou no médico, o médico falou assim para ele, pai, eu preciso que você pegue o bebezinho, bote no seu colo e você segure as 2 perninhas dele, nas suas pernas, segure o bracinho dele, porque eu vou ter que colocar o ombrinho dele no lugar. E aí ele falou como pai, como ele pensou. Ele falou assim, meu filho se machucou, ele está sofrendo. Ele vai olhar para mim, que sou pai, segurando ele à força, para um outro homem chegar nele, machucar ele mais ainda. E ele disse que quando botou o ombro do menino no lugar, ele entrou dentro do carro, e quando ele entrou dentro do carro, ele começou a chorar com a esposa dele. E ele começou a chorar, ele falou, meu Deus, a sensação de como o filho dele estava olhando para ele. Mas por que ele fez isso? Para o bem do filho. E o filho não entendia, o filho chorava, magoado, olhando para ele, meu ombro está doendo, você me segurou, você me machucou. E às vezes nós somos esse filho com o ombro deslocado, não entendendo que Deus está colocando as coisas no lugar. Às vezes você não consegue ver, mas tem muita coisa fora do lugar na sua vida. Muita coisa fora do lugar na sua casa. Muita coisa fora do lugar no seu casamento, nos seus relacionamentos. E Deus está te sacudindo, Deus está te apertando, Deus está te conduzindo. Deus está falando, olha aqui, vamos por aqui. Vem aqui, vamos por esse lado aqui. E você faz o quê? Quase igual o diabo, foge por 7 caminhos. Tão desesperado quando pensa na prova, né? Gente, eu sou igualzinho, não vou mentir para vocês não.
Sou igualzinho. Pensou em passar dificuldade, dor, eu falo, Senhor, já não bati minha cota não, Jesus. Já não, bati minha cota, já tá bom. Aí ele olha para mim, vamos amadurecer mais um pouquinho? Vamos melhorar mais um pouquinho? Vamos olhar a vida de uma forma diferente? Atrás da dor sempre tem um aperfeiçoar de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Nas nossas fraquezas. Quando eu sou cheia de mim, quando eu sou cheia de orgulho, quando eu acho que eu sou toda poderosa, que eu resolvo tudo, que pode mandar boleto que eu pago, pode mandar situação que eu resolvo. Ai, gente, para que Deus, né? Para que Deus? Eu sou tão boa. E às vezes, isso impede um recomeço de milagres e vitória na sua vida. Quando eu passei uma situação em setembro desse ano que algumas pessoas sabem, e não tem como eu não lembrar disso quando eu falo de recomeço, porque eu fiz igual uma filha mimada, e não minto, não nego. Quando eu soube que eu ia ter que fazer uma cirurgia de saúde, eu fiquei bem chateada. E eu fiquei para Deus, poxa, sério? Eu vou ter que fazer eu vou ter que passar por isso? Eu vou ter que passar por essa dor, por esse momento? E muitos questionamentos vieram na minha cabeça. E eu quero dizer para você que a primeira coisa que acontece quando existe um recomeço na nossa vida são os questionamentos. E eu estava olhando a história de Jó, que eu acho que é um dos homens na Bíblia que eu olho e eu falo, esse aí sofreu. Quem concorda comigo? Jó passou pela moenda. Porque Jó, ele não perdeu filhos somente, ele não perdeu só dinheiro, ele perdeu saúde, ele perdeu tudo. A Bíblia fala que, quando a Bíblia vai falando aqui, eu marquei porque eu achei tão interessante porque não foi comigo, né, gente? Aí a gente fala que é interessante. Mas assim, tem nada de interessante, né? Porque ele vai falando assim, vou pegar o 1:17, só para... Enquanto ele ainda estava falando, chegou o mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Isso é o discurso, a história de todas as perdas dele, né? Aí matam todos os empregados dele. E aí, no verso 18 fala, enquanto ainda estava falando, chegou outro quê? Mensageiro. E disse, seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo, bebendo, e vindo na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio e atingiu os 4 cantos da casa que desabou, e eles morreram. Então, assim, era um mensageiro atrás do outro com notícias muito difíceis. E sabe o que mexe comigo? Quando eu vejo isso? Que ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, prostou o seu rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Difícil, né, gente? É lindo ler a história. E eu falo assim, Jó, que homem. Que homem. Todo mundo sabe qual é o final da história de Jó. Mas ninguém quer passar pelo que ele passou. Lá no último capítulo de Jó mostra tudo que Deus fez e depois eu vou ler com vocês. Mas se eu falo para vocês que você vai ganhar riqueza, o dobro de filhos que você tinha, e que todos os seus amigos vão te pedir perdão, você passaria pelo que Jó passou? Alguém gostaria? Levante a mão que eu quero conhecer essa pessoa. Ninguém. Porque ninguém quer passar pela dor. Ninguém quer passar pelo luto. Ninguém quer passar por uma falência. Ninguém quer recomeçar. Na verdade, queremos acertar de primeira sempre. Queremos ter nota 10 sempre. Mas a nota 10 não nos leva ao lugar que nós devemos chegar. A nota boa
não nos aperfeiçoa da maneira que devemos ser aperfeiçoados. E às vezes Deus permite, sim, grandes provas chegarem a nós, para que nosso coração seja completamente dependente dele, quebrantado, humilde, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Quando eu passei por esse momento de cirurgia, eu tive um momento muito forte de questionamento com Deus. E eu fui orar. E eu acho que quando a gente está passando por uma prova, gente, e que é um recomeço na nossa vida, e eu posso afirmar isso porque hoje eu me sinto muito mais forte. Eu me sinto muito mais restaurada, eu me sinto muito mais completa, é até difícil falar. Sabe, foi o que eu falei no início. Sabe quando valida a sua missão? Eu sei porque eu estou nessa terra. Se eu passei por isso, é porque a minha vida vai tocar outras mulheres. E é assim que tem acontecido desde que eu passei por essa cirurgia no meu seio. As pessoas têm chegado. Cida, você concorda comigo? A Cida é um ótimo exemplo que eu posso dar. A Cida passou por um câncer. Será que a Cida seria a mulher que ela é se não tivesse passado por esse câncer? Mas Paula tem que passar pelo câncer? Passou, né, Cida? Mas forte, com as raízes firmadas na casa de Deus, constante, frutificando e glorificando a Deus. E ela não só teve um câncer, ela teve um luto também. Mas quando nós sabemos quem é o nosso Deus, quando nós temos a nossa identidade em Cristo, quando nós sabemos quem é o nosso Pai, quando nós sabemos que o final da história é de recompensa, que não é só sacrifício, que não é só dor, que não é só luta, mas a recompensa vem. E a recompensa vem de uma forma extraordinária, porque a recompensa não são coisas só dessa terra aqui, não é só dinheiro, não é só casamento, não é só carro, mas é ser preenchido de uma forma completamente extraordinária. É sentir a presença de Deus e saber por que você está aqui. É andar pela rua e você vê que as pessoas estão perdidas, que as pessoas estão sem rumo, que as pessoas estão depressivas, que as pessoas estão se cortando, que os remédios estão cada vez mais sendo vendidos, porque ninguém quer recomeçar, todo mundo quer hibernar. Nós vivemos uma geração onde não existe enfrentamento. Ninguém quer enfrentar, todo mundo quer fugir. Enfrentar? Para que enfrentar, Paula? Você só cresce enfrentando. Você só cresce olhando para Golias e falando para ele: é no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra ti. Você só cresce dessa forma, numa multidão de soldados. Quem se levanta? Davi, pequenininho, sabia quem ele era. E ele sabia a recompensa que ele tinha no meio disso tudo. E ele se levantou. E ele falou: é no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra você. Golias, gigante, problema, dor. Conheço pessoas que já passaram 10 anos e não recomeçaram sua vida. Conheço pessoas que se divorciaram há 10 anos atrás e guardam as alianças até hoje. Está lá guardada a aliança, escondida. Para que está com essa aliança, minha filha? Ah, não, está aqui a aliança. Desfaz disso, minha filha. Para que essa aliança está aí? Vamos recomeçar a vida. Você está viva, vamos viver. Não, não vou não. Conheço pessoas que o filho saiu de casa e o quarto continua feito. Esperando o filho voltar, né? Mãe de filho homem. São perigosas. Quem tem filho homem aí, levanta a mão que eu quero te conhecer. Tô nem assim não, Alessandra. Mãe de filho homem é perigoso. Elas ficam deixando o quartinho lá intocadinho para o filho voltar. Tadinho do menino, tentando um recomeço com todas as forças. Saiu de casa, falou, vou fazer as coisas, a mãe está lá. Deixa lá até o carrinho lá, que não tem mais, né? Aqueles carrinhos que trocava na... Me esqueci o nome. Trocava, quem sabe aí, gente? Mas trocava na banca de jornal. Tinha jornal na época, né, gente? Hoje ninguém pega mais jornal, mas tinha. Aí cortava, o molequinho tinha um monte de carrinho lá.
Está tudo lá até hoje. E aí, você não consegue recomeçar, porque o teu passado não deixa. Porque o teu passado não deixa. E a Bíblia fala o quê? Para a gente fazer o quê com o passado? Deixa para trás. Eis que faço nova todas as coisas. Como Deus vai fazer algo novo na sua vida? Se você está preso nesse casamento, se você está preso nesse homem, se você está preso nessa mulher, nessa empresa que não deu certo, nesse sócio que te traiu, nessa situação que aconteceu, ou nessa doença que você teve, ou nessa amargura que você passou na vida. Porque, gente, é isso, a vida é isso, é passar por amargura, é passar por aflição, é passar por dificuldade. Você não estava querendo ouvir isso hoje, né? Carnaval. Mas foi o que Deus colocou. É isso, a vida é isso. A bispa Ana fala, né? A vida não é justa. Como é que é? Deus é justo, a vida não é justa. A gente passa por momentos difíceis. E nós temos que saber enfrentar esses momentos difíceis. E a gente vai olhando toda a Bíblia. E aí, quando eu pensei em questionamento, né, você vê, Jó foi questionado por quem? No momento mais difícil da vida dele, quem questionou ele? Quem mais? Os amigos. Sabe quando você está passando aquele momento difícil? Teu amigo fala assim para você, está passando por isso você? Mas tu não vai para a igreja? Tu não tem dinheiro não? Está sem dinheiro? Mas tu não entrega o dinheiro lá na igreja? Tu não é cristão? Tu não fala que Deus prospera? E o amigo nem crê em Deus, está lá no restaurante bonitão, rindo da tua cara. E te questiona. Acontece. Às vezes aquelas pessoas, os amigos de Jó, eles fizeram até algo muito bonito. Lendo a história, quando tudo acontece com Jó, eu achei muito interessante. Eu não sei se vocês já leram. Deixa eu marcar aqui para eu não perder. Quando aconteceu todo o sofrimento com Jó, a Bíblia diz que no capítulo 2, tá? Só para vocês verem, porque eu também não vou bater nos meninos à toa, né? Falando sobre questionamento. 2, verso 2. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Quer dizer, os amigos saíram onde estavam quando viu tudo que ele estava passando, toda a prova, toda a dificuldade. Foram lá ficar com ele, ficaram 7 dias mudos. E eu fico pensando, eles tinham que ter ficado mudo o tempo todo, né? O que eles foram falar? Tinha que ficar 7 dias lá, quietinho. Mas aí quando eles abriram a boca, o que eles fizeram? Começaram a questionar. O que tu está passando? Qual foi o pecado que tu cometeu? Conta aí o que tu fez. Para tu tá passando isso aí, ó, para tua luz não tá paga, tem pecado aí na tua vida escondido. Para tu tá passando por esse perrengue na tua saúde, financeiro, ó, essa situação aí que está acontecendo, você tem algum pecado escondido na sua vida. Na verdade, os amigos de Jó ficaram fazendo isso, questionando ele. E aí hoje eu trago essa reflexão para você. Com quem você anda? Quem são seus amigos? No momento da dificuldade, o que eles falam para você? Quem é a tua corrente que anda contigo? Eu costumo falar que amigos são como correntezas. Quem já ouviu palavras minhas sabe que eu sempre falo. Sempre falo isso. O que é correnteza? Eu estou com o meu guarda-sol aqui na praia. Eu mergulho aqui. Quando eu olho, o meu guarda-sol está lá e eu estou aqui. Amigo é igual correnteza. Eles conseguem te levar para onde eles estão indo. Então a gente tem que cuidar muito com quem anda com a gente. Com quem anda com a gente. E alguns pontos que a gente precisa para recomeçar, olhando a história de Jó, que eu acho para mim foi o maior exemplo de sofrimento, de dor, de rendição e de confiança em Deus,
que nós temos na Bíblia, apesar da gente ter José, apesar da gente ter Ruth, apesar da gente ter Noé, Jonas, todos eles tiveram um recomeço, e por trás do recomeço deles, tiveram uma chave poderosa para a vida deles. Uma chave poderosa. Ou foi um arrependimento, ou foi restituição, prosperidade. Todos eles tiveram. Mas Jó tem um gosto especial. Exatamente porque ele passou coisas que eu acho que, parando para pensar, nenhum de nós daríamos conta de passar por isso. E ainda sem blasfemar, né? Sem ficar com ódio de Deus. Porque é isso, ele questionava tudo, mas ele continuava sabendo que Deus era Deus, que Deus é o centro de todas as coisas. E a minha pergunta para você hoje é, com tudo que você tem vivido, com tudo que você viveu até hoje, você reconhece que Deus, Ele sempre tem coisas boas para você? Ou você pensa que Deus é mau? Aquele professor que faz aquela prova com aquelas questões mais difíceis para te reprovar. Quem já teve um professor assim? Alguém teve? Aquele professor que dá aquele teste surpresa. Chega na sala e fala assim, hoje é dia de teste. Aí tu fala, Senhor amado. Gente, Deus não é essa pessoa. É triste que muitas vezes eu encontro pessoas que acreditam que Deus é essa pessoa. Que Deus é aquela pessoa que faz para te machucar. Que Deus não é bom. Porque Deus faz eu sofrer. E eu quero dizer para você, em Tiago, eu estava lendo, eu acho que é Tiago 1,16, eu vou ler com vocês depois, mostra que Deus é bom e que todas as coisas cooperam. Eu quero que você guarde isso no seu coração essa noite. Toda hora que um mensageiro vier bater na sua porta, como foi com Jó, aconteceu isso. Sabe por quê, gente? O dia da angústia chega. O dia mau chega. Eu adoraria hoje falar que ele não chega. Eu adoraria falar que a nossa vida é só flores. Mas para onde Deus quer levar você, você tem que passar por algum processo. E às vezes pode ser um processo menos doloroso do que o meu, ou mais. Mas eu posso te garantir uma coisa. Lá no final, o que tem para você é muito grande, é muito maravilhoso e vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena não fugir, vai valer a pena enfrentar, vai valer a pena buscar a Deus, vai valer a pena se prostrar diante de Deus e falar, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer com essa situação. Quantas vezes na minha vida eu me prostrei diante de Deus e falei, Senhor, eu não sei como recomeçar. Eu não sei o que fazer diante dessa situação. Quantas situações eu já estive perto que eu falava, Senhor, eu não tenho a resposta para dar. Eu não sei nem como aconselhar. Eu não sei nem como ajudar. Mas uma coisa eu sei. Eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que tem um plano perfeito para a minha vida, que tem um plano perfeito para a sua vida e que no final Ele vai sim fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Jó passou por muitas dores, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo, mas ele se manteve intacto. E um dos pontos que eu acho mais legal na história de Jó, que a restituição dele vem depois que ele ora por quem? Pelos amigos. Falam para ele que ele tem que orar pelos amigos dele. Aqueles amigos que falavam que ele estava pecando, que falavam que ele estava errado, que ele tinha algum pecado escondido na vida dele. Foi orando por eles que toda a restituição veio sobre a vida dele. E aí vem alguns pontos que Jó 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos,
O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata em um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que no início. O Senhor abençoou a vida de Jó mais do que no início. E aí eu quero ler Tiago 1,16, se puder colocar aí, deixa eu ver se eu consigo abrir também aqui. Consegue colocar aí, Tiago 1,16? Então tá errado, não é esse. Minutinho, gente. Já vou. Já vou achar, irmãos. É 16, 17. Pode ser o 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pode continuar. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fossemos como primícias das suas criaturas. Sabe o que eu quero falar para você? Você muda, você desiste, você chora, você desanima, você fala que vai embora. Mas olha o que a Bíblia fala. Deus muda, gente. Ele é o Pai das luzes que não muda como sombras inconstantes. Deus não é igual a você e a mim, que mudamos, que ficamos com birrinha, chateados. Deus não muda. Deus é Deus. O plano que Ele tem e vai se concretizar. A partir do momento que você confiar que você está num processo, e esse processo vai trazer para você algo, uma chave poderosa. Atrás de tudo que você está passando, tem uma chave poderosa, e você precisa entender isso. Porque muitas vezes nós fugimos da porta, nós fugimos da chave, nós olhamos aquela porta. Eu não sei se vocês lembram daquele programa que tinham várias portas. E você tinha que escolher uma para você entrar e você não sabia o que tinha por trás. Deus não é assim, querido. Ele não bota várias portas para te confundir e te fazer errar e te fazer desistir. Não, a porta que Ele tem para você é a porta boa. A porta que Ele tem para você é a porta que você sonhou. Mas sabe o que acontece? Você escuta mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. E muitas vezes, quando o processo de Deus começa na sua vida, quando começou na vida de Jó e tantos homens de Deus, sabe o que você faz? Você foge igual Adão. Você foge de Deus, você não foge para Deus. Você foge de Deus, mas você não foge para Deus. Você começa a se ocupar com as coisas dessa vida. Você começa a trabalhar mais. Você começa a fazer coisas que você não deveria fazer, porque você não quer enfrentar. Você não quer enfrentar a situação para resolver. Jó teve uma grande restituição na vida dele porque ele enfrentou. Quando os amigos dele chegavam para ele para falar que ele era pecador, Jó não ficava calado. Ele falava, eu sou inocente. Ele falava, eu sou inocente. Ele não se acovardava. E muitas das vezes nós nos acovardamos. Nos acovardamos de não abrir nenhum correio para abrir conta. Eu estou mentindo, irmãos? Parece que a conta vai desaparecer se eu não for lá no correio abrir. E aqueles que não pegam o exame depois de fazer? Faz os exames todinhos, vai lá, faz o exame de sangue, faz a ressonância, faz não sei o que, não sei o que. Na hora de buscar o exame, não busca o exame. Aí depois vai falar que Deus não deu uma nova chance. Deus dá a nova chance, mas você não quer pegar a chave, você não quer enfrentar o problema, você não quer resolver, você quer se esconder. E hoje Deus está te chamando, Deus está nos chamando
para ter um recomeço de enfrentamento, irmãos. De você olhar para a sua vida e falar assim, o que precisa entrar no lugar? Em 2023, o que eu preciso resolver que eu não resolvo há anos? Situações que estão pendentes na sua vida há anos. E você finge que nada aconteceu. Você finge que não existe. Uma vez eu fui fazer um exame. A mulher foi muito terrível, tá, gente? Eu não vou mentir para vocês, não. Ela virou para mim e falou assim, olha, foi da tireoide, né? Aí eu tinha um nódulozinho na tireoide, que eu acho que 80% dos brasileiros têm, não sabem, né? É uma coisa comum. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você acompanha de 6 em 6 meses, porque o que é pequenininho pode virar um monstro rapidinho, tá? Eu falei, gente, foi a voz do capeta essa mulher. Que a voz de Deus não foi. Mas, na verdade, como eu sou uma pessoa que pego o que é ruim e levo para o bom, eu trouxe isso para a minha vida em algumas situações. A mágoa é uma coisa pequenininha, que vira um monstro depois. A conta esquecida, que era R$3, vai para R$1.000, quando esquecida. O casamento, aquela conversa que precisa ser resolvida e não é resolvida, com o tempo, causa um divórcio. Uma questão na igreja que não é resolvida com a pessoa que caminha do seu lado, seu líder, seu pastor, se não resolvido, faz você sair da igreja. Uma situação com seu filho, com a sua filha, que você não senta para resolver, faz você perder seu filho para o mundo. Tantas coisas a gente deixa de resolver. Tantas coisas nós nos acovardamos. Tantas coisas nós fugimos. A minha oração é que esse espírito de omissão saia da nossa vida. E que nós não sejamos omissos com a nossa família. Que nós não sejamos omissos com a nossa casa, com o nosso trabalho. Se a gente quer viver um recomeço, se a gente quer viver coisas maravilhosas, nós temos que aprender a pegar chaves poderosas que Deus tem para nós. E atrás dessas chaves, sim, às vezes tem dores, às vezes tem lamentações, às vezes tem desafios que eu não quero viver. E eu confesso isso para vocês, quantas vezes eu fugi. Mas eu aprendi que fugir é uma perda de tempo. Não tem para onde fugir. Na verdade, tem. Tem um lugar que você pode fugir quando a prova te pega. Presença de Deus. É na presença de Deus que eu venço todas as provações. É na presença de Deus que eu me sinto forte. É na presença de Deus que eu consigo vencer todo gigante que aparece na minha vida. Mas eu vou dizer para vocês, se você, seja jovem, seja adulto, seja casado, se a sua postura for uma postura de fugitivo, não tem recomeço, não tem segunda chance. Quem foge não tem segunda chance. Não porque Deus não quer, mas porque você foge. Porque você não quer. Porque você não se permite. Talvez hoje você está aqui e você precisa ter um recomeço com Deus. Mas às vezes você acha que você é muito pecador. Você já fez muitas coisas horrorosas. Se for para te aliviar, eu também já fiz muitas coisas horrorosas. E eu estou aqui. Sabe por quê? Porque existe um lugar para se arrepender. Existe uma nova chance. Existe um recomeço em Deus. Sempre existe um recomeço em Deus. Sempre existe um recomeço em Deus. E o maior recomeço que existe foi Jesus naquela cruz. Jesus estava na cruz. E quando ele chega e fala, Deus, por que me abandonais? Jesus falou isso, sabia? Na hora da maior prova da vida dele, ele vira e fala, por que o Senhor me abandonou? Jesus falou isso, não sou eu que estou falando. O próprio Deus falou. Por que me abandonou? Ali ele estava validando a grande missão de salvar todos nós. Por isso que eu afirmo para você, está passando pela prova? Está passando pela dificuldade? Declara diante do mundo espiritual, minha missão está sendo validada. Minha missão está validada. Eu estou sendo trabalhada por Deus. Eu estou sendo trabalhado por Deus para fazer a diferença nessa nação. Eu estou sendo validado por Deus para ser alguém
que vai ter relevância na vida de outras pessoas. Tudo que eu passo na minha vida não é sobre mim, é sobre Ele. Tudo que você passa na sua vida não é sobre você, é sobre o que Ele quer fazer através de você. Você pode repetir isso comigo? Tudo que eu passo na minha vida não é sobre mim, é sobre Ele. Sobre o que Ele quer fazer através da minha vida. É esse entendimento que nós precisamos ter. Porque toda vez que a gente passar pela luta ou pela dificuldade, a gente entender que é sobre nós. É entender porque nós somos coitadinhos. É entender porque só comigo e não com o outro. Gente, a gente perde tanto tempo com essas besteiras. A gente perde tanto tempo olhando para o lado, para o outro, querendo entender por que estamos passando pelo que estamos passando. Eu quero dizer para você, independente das suas escolhas, porque muitas coisas acontecem por causa das nossas escolhas. Eu quero dizer para você que tem um lugar de segunda chance, de nova chance e de recomeço para você. Eu queria chamar o louvor agora. Enquanto o louvor estiver aqui, eu queria que você ficasse de pé. E durante esse tempo que você ficar de pé, eu quero que você pense numa coisa. O que você tem fugido? Deus tem um recomeço para você em 2023. O recomeço de Jesus foi passar pela cruz, amém? O começo, a prova. Mas o recomeço dele qual foi? Ele ressuscitou. A prova dele foi a cruz, mas o recomeço dele foi a ressurreição, ir no inferno, pegar a chave da morte. Ele entrou lá no inferno e falou: quem manda agora sou eu. Eu morri e todos serão redimidos pelo meu sangue. Esse foi o recomeço de Jesus. E sabe o que eu penso? Qual será o teu recomeço em 2023? Qual é a chave que você está fugindo, que você não quer pegar? Você está com medo de abrir a porta e achar um monstro do outro lado? Você está com medo de abrir a porta e encontrar aquela pessoa que você está fugindo há muito tempo? Você está com medo de abrir a porta e encontrar aquela dívida que está só crescendo? Sabe o que eu falo para você? Pega a chave. Pega a chave. Enfrenta. Mas não enfrenta sozinho, não. A prova a gente enfrenta com Deus. Ele está do nosso lado. Fecha os seus olhos aí onde você está. Fecha os seus olhos. E eu quero orar agora. Eu quero orar agora para que o Espírito Santo traga a sua mente, traga o seu coração. Do que você tem fugido? O que você tem fugido nesses dias? Quais são as situações que você precisa resolver? Situações que você precisa colocar um ponto final. Talvez orar por amigos, como Jó fez, que deveriam ser um ponto de apoio, não foram. Talvez orar por alguém que te fez muito mal. Talvez ir num banco, ver como é que está a situação. Talvez chamar o seu marido para conversar e falar: do jeito que está, não dá. Vamos resolver. Vamos tentar. Eu amo você. Vamos voltar a olhar no olho. Vamos voltar a dar a mão. Vamos voltar a ter um casamento. Talvez seja pegar o seu filho e dar um abraço nele e falar: meu filho, eu te amo. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu não quero perder seu coração. Pare de fugir com distrações. Pare de fugir trabalhando. Pare de fugir fazendo coisas que não vão resolver sua vida. Nessa noite eu quero te convidar para fugir para a presença de Deus. E eu quero te convidar, se essa palavra falou ao seu coração, se você tem sido, sim, um fugitivo, se você realmente tem tido medo de enfrentar situações difíceis, se você quiser vir aqui à frente, você vem. Se você quiser ajoelhar no seu lugar, o que você quiser fazer, você faz. Porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você.
para que esse espírito de ousadia, de coragem, de força, a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de força, de ousadia, um espírito que nos ajuda a vencer todas as dificuldades. Nós não nascemos para ser fugitivos, nós não nascemos para sair correndo de todas as situações, nós nascemos para enfrentar, para se posicionar, para declarar a palavra de Deus e falar: é no nome do Senhor, eu vou vencer. E eu quero declarar hoje, para todos aqueles que estão agora aqui prostrados, que 2023 vai ser um ano de recompensa, vai ser um ano de restituição, vai ser um ano que tudo aquilo que você fugiu ou que você teve medo, você vai enfrentar, e Deus vai mostrar que estava contigo e que Ele está contigo e que Ele vai fazer grandes coisas a partir do seu posicionamento. Ah, meu irmão, seu posicionamento faz muita diferença no mundo espiritual. O mundo espiritual trabalha o tempo todo com medo, querendo te colocar medo, te colocar pavor, te paralisar. É assim que o mundo espiritual trabalha, para que você não saia do seu lugar. Mas hoje Deus te dá um espírito de ousadia e de força, e Ele fala assim para você, e eu vou repetir: não tema, pois eu te resgatei e te chamei pelo meu nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não vai se queimar. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia em troca de você. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus ama você. Deus ama tanto você, tanto você, tanto você, que Ele quer fazer algo muito especial na sua vida nessa noite. E eu quero estender esse convite nessa noite para finalizar. Você que quer ter um recomeço com Deus, um recomeço com Deus. Às vezes a gente foge de Deus. A gente foge de Deus porque a gente acha que Deus vai pedir muita coisa pra gente. Deus vai pedir que eu deixe isso, que eu deixe aquilo, que eu pare de fazer isso, que eu pare de fazer aquilo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Recomeça com Deus do jeito que você tá, do jeito que você é, com a roupa que você tá, com o coração que você tá. O que Ele quer fazer é algo novo na sua vida. E você só precisa se entregar. Se você quer ter esse recomeço com Deus, ore aí onde você está, ou venha aqui na frente. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Os planos se foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não
Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Restitui. Eu quero de volta ao que é meu. Põe teu azeite em minha restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. De volta ao que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode glória a Deus. Atrás da dor tem a promessa. Atrás da prova tem a recompensa. Por trás da dor de José tinha o governo e o propósito. Por trás da dor de Ruth tinha a restituição e tinha o resgate. Por trás da dor de Jonas tinha um arrependimento e um novo chamado. Por trás da dor de Jesus tinha a nossa salvação. Não menospreze o que você vive hoje, achando que é algo para a sua morte. Mas entenda que o que você vive hoje tem uma promessa poderosa por trás. Tem uma recompensa poderosa por trás. E o que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado não irá se comparar. Aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta ao que é meu. Haja cura nessa noite. Cura o coração ferido. Cura toda dor. E refrigera minha alma. Restitui.
paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que nessa semana você esteja invisível aos olhos do inimigo. Ele não pode te tocar, não pode tocar na tua vida, não pode tocar na tua casa, na tua família. Que você tenha muita paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Que o Espírito Santo ele possa nessa hora te fortalecer, derramar sobre a tua vida um espírito de fortaleza e não de temor, para que você possa sair daqui para um novo recomeço, para as grandes coisas que Deus tem para a tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Agora dá um abraço bem apertado em quem está do seu lado e fala assim: eu vou ver o teu recomeço. Fala, eu vou ver o teu recomeço. Eu quero ser testemunha do que Deus vai fazer na sua vida.